Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta primeira aula da disciplina de Análise Matemática. Eu sou a professora Alessandra Negrini, tenho formação na área de Matemática, com mestrado em Matemática Aplicada e Computacional. Então, nessa primeira aula da disciplina, nós vamos discutir a respeito das características de conjuntos numéricos, mais especificamente do conjunto de números reais, porque se nós formos analisar o contexto da disciplina de Análise Matemática, então, nosso foco de estudo é o campo da análise real, que foi desenvolvido historicamente com o objetivo de dar uma estrutura, uma formalização àqueles conceitos do cálculo diferencial e integral que estavam sendo desenvolvidos, utilizados na prática, mas que até o momento ainda não tinham passado por um processo de organização do ponto de vista do rigor matemático, de todas as características desse campo de conhecimento. Então, no estudo da análise, o nosso objetivo é dar fundamentação para conceitos que nós já conhecemos, como conceitos envolvendo funções, derivadas, integrais. Então, são conceitos do cálculo diferencial integral, mas que precisaram também passar por um processo de organização. E ao longo dessa aula, nós vamos pensar nessas três questões. Então, qual que é a origem do conceito de número? O que é o infinito? E por que os números reais podem ser representados por uma reta? Veja que são questões que podem surgir, inclusive, na sala de aula da educação básica, essa ideia de infinito, que muitas vezes nós trabalhamos intuitivamente, mas que pode ser definida no contexto da análise real. Também a representação do conjunto de números reais em uma reta é muito utilizada. Então, nós vamos entender por que é possível esse tipo de representação, o que nos leva então, a construir essa representação. Então, veja, se eu quero dar uma estrutura adequada para um conceito envolvendo função, envolvendo derivada, eu preciso primeiro organizar os meus conjuntos numéricos, principalmente o conjunto de números reais, porque tendo uma estrutura adequada para esse conjunto, tudo o que eu construir a partir dele vai estar bem fundamentado. Então, houve essa necessidade tanto de organizar os conjuntos, quanto construir e organizar os conceitos que derivam, então, desses conjuntos. E ao longo dessa aula, então, nós vamos tratar a respeito dos seguintes tópicos, vejamos no quadro, iniciando pelo conjunto de números naturais, a sua organização pelos axiomas de Peano. Depois vamos discutir sobre os conjuntos finitos e infinitos, enumeráveis e não enumeráveis, identificar algumas características dos números racionais e irracionais, e diante das definições de supremos, ínfimos e de conjuntos limitados, compreender melhor a estrutura do conjunto de números reais enquanto um corpo ordenado completo. Então, esses serão os conceitos com os quais nós vamos trabalhar ao longo dessa aula. Então, muitas vezes nós vamos nos referir a conceitos envolvendo álgebra, envolvendo o cálculo, porque o objetivo é, então, dar uma estrutura adequada àqueles conceitos que nós já conhecemos, mas que, ao longo do desenvolvimento da matemática, precisaram passar por esse processo. Então, vamos revisitar alguns conceitos, mas entendê-los e caracterizá-los do ponto de vista da análise real. E aí, diante de todas essas temáticas e dessa intencionalidade, vamos iniciar os estudos. O conjunto dos números naturais ele é tratado desde a educação básica, desde a educação infantil, principalmente quando nós relacionamos com a ideia de contagem, então de avaliar quantidades de elementos de conjuntos. Historicamente, esse conjunto foi sendo desenvolvido também em relação a essa necessidade do homem de contar, de organizar as quantidades de animais, entre outras situações, mas no contexto da matemática houve essa preocupação com a organização desse conjunto. Então, como que poderíamos estruturá-lo? Como que poderíamos defini-lo? E para isso foram construídos alguns axiomas, que são verdades aceitas sem demonstração, a partir das quais foram possíveis deduzir propriedades, operações, características dessas operações e muitos outros contextos, muitos outros conceitos, não só nos naturais, mas que permitiu também a evolução para os demais conjuntos numéricos. Então, no quadro nós temos duas possibilidades de interpretação dos naturais, contendo os números
a partir do 1 ou a partir do 0. Geralmente, essa consideração dos naturais a partir do 0 é utilizado pela álgebra por causa das relações com as operações, né, com a operação de adição especificamente. Nós vamos adotar principalmente essa representação a partir do 1, principalmente nessa interpretação dos chamados axiomas de Peano, que foram os que organizaram o conjunto de números naturais. Então, por meio desses axiomas, o objetivo era fundamentar N a partir do aspecto ordinal, ou seja, dos números ordinais, tomando como base a existência do número 1, da ideia de sucessor, e do número natural. Então, foram considerados os seguintes axiomas. Então, identificou-se uma função dos naturais nos naturais, que é a função sucessor, levando cada número natural no seu sucessor de n para n mais 1. Essa função, com domínio natural contra domínio natural, ela é uma função injetiva, porque quando eu tomo elementos diferentes no domínio dessa função, eles vão apresentar sempre imagens diferentes. E veja que nós podemos partir do número 1, pertencente aos naturais, ou partir também de 0. Então, nós temos essas duas possibilidades. Aqui a representação em diagramas considera o domínio com os naturais partindo de 1. Então, essa função é uma função, né, atende à definição de função, ela é uma função injetiva. Note que no domínio eu vou tomar todos os naturais, no contradomínio eu tenho todos os naturais, mas as imagens eu vou avaliar a partir do número 2. Então, o número 2 é a imagem do 1, o número 3 é a imagem do 2 e assim sucessivamente. Note que o número 1 no contradomínio, ele não é imagem de nenhum elemento do domínio. Então, esse 1 do contradomínio não pertence ao conjunto imagem da função sucessor. Por isso que nós temos um axioma que diz que existe um único número natural, no caso o número 1, tal que 1 é diferente de Sn para todo n, ou seja, que 1 não é sucessor de nenhum outro elemento dos naturais. Então, nós partimos dele e construímos, então, todo o conjunto de números naturais via a função sucessor. E se nós temos x, um subconjunto dos naturais, de tal forma que o número 1 é elemento de x, e o sucessor de todos os elementos de x estão sempre no próprio conjunto x. Então, se eu tenho um elemento A no conjunto x, o seu sucessor, o A mais 1, também vai estar nesse conjunto. Se isso vale para todos os elementos de x, então eu posso garantir que esse conjunto x é o próprio conjunto de números naturais. E é desse quarto axioma, que é chamado axioma da indução, que decorre o princípio da indução finita, que é um princípio que permite demonstrar propriedades referentes ao conjunto de números naturais. Da seguinte forma, vamos supor que eu tenho uma propriedade que eu quero mostrar como sendo válida em todo o conjunto de números naturais. Bom, ele tem uma infinidade de elementos. Eu não conseguiria testar um a um a validade dessa propriedade. Então, eu utilizo esse princípio para que eu possa demonstrar uma propriedade que seja válida a todos os naturais ou a um subconjunto infinito dele. Então, eu quero mostrar que a propriedade é válida para todos os naturais maiores do que 5. Veja que ele é um conjunto também com uma infinidade de elementos. E eu consigo aplicar o princípio da indução finita nesse tipo de contexto. Então, eu tenho um recurso que eu posso utilizar, ainda que eu precisasse, né, pela estrutura da propriedade, avaliar todos os infinitos elementos. Mas eu testo duas condições e já consigo garantir a validade dessa propriedade. Então, o princípio da indução finita, ele tem origem nos axiomas de Peano, que estruturam os naturais, e a partir dele nós conseguimos estruturar a operação de adição, de multiplicação e as propriedades correspondentes a elas. Então, no quadro, nós temos uma síntese de todas as propriedades que são verificadas em N para as operações de adição e multiplicação usuais. Então, nas duas operações são válidas a associatividade, a comutatividade. Quando eu considero as duas simultaneamente, é válida a distributividade. Também temos a presença do elemento neutro da multiplicação, porque se eu tomo
o número 1 e multiplico por qualquer natural x, o resultado vai ser sempre esse natural x. Então, ele é um elemento neutro da multiplicação. Se eu tomasse o zero nos naturais, aí eu teria o elemento neutro da adição, porque 0 mais qualquer elemento x dos naturais é o próprio elemento x. E além disso, nós temos uma relação de ordem, que permite comparar elementos no conjunto de números naturais, identificando qual é maior, qual é menor, e dando uma certa ordenação, uma organização nos elementos desse conjunto. Então, os naturais são definidos e estruturados via axiomas de Peano, conseguimos construir operações e identificar propriedades para essas operações. E são todos conceitos essenciais quando nós queremos, por exemplo, resolver uma equação polinomial de primeiro grau referente a esse conjunto. Quando nós estudamos conjuntos numéricos, sejam derivados dos naturais, dos inteiros, racionais, reais, muitas vezes nós avaliamos quantidades de elementos nesse conjunto, né? A contagem é um tipo de estratégia que é utilizada pelo ser humano desde a antiguidade, né? Desde que começou-se a desenvolver a ideia de número e também a própria matemática. Então, contar elementos de um conjunto no contexto da análise real significa classificá-lo em relação a conjunto finito ou infinito. E aí, com isso, nós conseguimos relacionar com a ideia de infinito, que muitas vezes é trabalhada de forma intuitiva na educação básica. Então, é importante ter esse conhecimento teórico dos fundamentos da matemática para que seja possível depois lidar com esse tipo de tema com o ensino fundamental ou mesmo com o ensino médio. Então, no quadro nós temos a definição de conjunto finito e ela parte de um conjunto auxiliar, que aqui nós estamos chamando de Xn. Então, o conjunto Xn é aquele que contém todos os números naturais de 1 até n. Então, se eu quiser o x índice 3, eu vou considerar os números 1, 2 e 3. Então, todos os naturais entre 1 e 3. A partir desse conjunto auxiliar, ou eu digo que um conjunto A, ele é finito quando ele for vazio, quando ele não tiver nenhum elemento, ou quando eu consigo definir uma função de algum xn nesse conjunto A e essa função seja bijetiva, ou seja, ela seja injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, um conjunto ele é finito quando eu consigo essa bijeção com algum conjunto dessa forma, com algum conjunto xn. E essa bijeção, quando ela existe, ela corresponde à contagem dos elementos de A. Então, veja que a contagem parte de uma função bijetiva associando o conjunto A ao conjunto Xn. Quando ela existe, esse número n do índice do conjunto Xn, ele vai representar o número de elementos do conjunto A, ou então a chamada cardinalidade do conjunto A. Ou seja, o número n descreve quantos elementos eu tenho no conjunto A. E aí eu posso denotar como card de A, ou a nomenclatura do conjunto entre barras verticais. Cuidado para não confundir com a notação de módulo, né? Apesar de semelhantes, nós temos contextos diferentes e aqui é a mesma representação da função módulo, só que aplicada a um conjunto. E aí ela significa cardinalidade desse conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho esse conjunto ABC, veja que se eu tomar uma função de x3 em A e definir como f de 1 sendo A, f de 2 sendo B e f de 3 sendo C. Essa função f é uma bijeção, então ela é uma função injetiva, sobrejetiva. Logo, eu estabeleço a bijeção entre x3 e A e posso concluir que 3 é a cardinalidade do meu conjunto A. É a quantidade de elementos que eu tenho nesse conjunto. Então, essa é a forma que nós utilizamos na análise para contar elementos de um conjunto, via bijeções. E aí, nesse contexto da cardinalidade, várias propriedades são verificadas. Por exemplo, se eu tenho um conjunto B contido em a cardinalidade de B é do máximo igual à cardinalidade do conjunto A. Sempre pensando aqui em conjuntos finitos. Se eu tenho dois conjuntos disjuntos, em que a interseção entre eles é vazia, a cardinalidade da união é a soma das cardinalidades de A e B.
A cardinalidade do produto cartesiano é o produto das cardinalidades de A e B. E o produto cartesiano, lembrando, ele é um conjunto de pares ordenados, em que a primeira componente vem do primeiro conjunto e a segunda componente vem do segundo conjunto. Então, por meio da cardinalidade, eu consigo caracterizar conjuntos finitos e também avaliar os conjuntos infinitos. Então, por definição, o conjunto é finito se ele é vazio, ou então eu estabeleço objeção com algum conjunto Xn. Quando isso não acontece, então nós vamos ter a definição de conjunto infinito. Então, o conjunto infinito é aquele que não é finito. Então, nós vamos negar a definição. Então, se eu tenho um conjunto infinito, então ele vai ser necessariamente não vazio e não vai existir nenhuma objeção com conjuntos Xn. Então, é a negação da definição de conjunto finito. E como exemplos, nós temos os conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, reais. E aí, nesse contexto, quando eu estou trabalhando com um conjunto infinito, eu digo que a cardinalidade dele é também uma cardinalidade infinita. Então, vem da caracterização desses conjuntos. Então, aqui nós temos dois exemplos. Nós temos uma diferença entre os dois conjuntos. Veja que o conjunto A, ele é um subconjunto dos naturais, enquanto que o conjunto B é um subconjunto dos reais. Veja que o A corresponde, então, ao conjunto formado pelos naturais de 1 a 4. Eu posso estabelecer uma abjeção entre esse conjunto A e o x4. Inclusive, vai corresponder a uma função identidade, que leva o 1 no próprio 1, o 2 no próprio 2 e assim sucessivamente. Como eu tenho essa abjeção com o x4, a cardinalidade do conjunto A é 4. Por isso, ele é um conjunto finito. Então, eu tenho a possibilidade de estabelecer a abjeção. Já o conjunto B, veja que ele corresponde a todos os reais de 1 a 4. Então, na verdade, ele é um intervalo fechado de 1 até 4. Então, fechado em 1, fechado em 4. Nesse intervalo, eu tenho uma infinidade de números reais. Eu tenho infinitos números reais. Eu não consigo estabelecer uma abjeção com algum xn. Por isso que ele é um conjunto infinito e, assim, a sua cardinalidade é infinita. Então, esse infinito aqui é uma notação que nós utilizamos. Ele não tem o papel de número. Ele é apenas uma representação que nós damos para, nesse caso, o conjunto que tem uma infinidade de elementos. Então, nós não operamos com a representação de infinito. Nós utilizamos para destacar uma situação, como é nesse caso, a cardinalidade de um conjunto. E aí, no contexto da caracterização de conjuntos finitos, conjuntos infinitos, nós temos uma diversidade de resultados e, sendo teoremas, sendo proposições, todos exigem passar por um processo de demonstração com as técnicas conhecidas. No quadro, nós temos alguns dos principais resultados. Então, se eu tenho um conjunto A que está contido em Xn e ele é um conjunto subconjunto próprio, ou seja, ele está contido, mas é diferente, não tem todos os elementos do Xn, então eu não consigo estabelecer uma abjeção entre o Xn e ele. Se eu tenho um conjunto finito, qualquer subconjunto dele também é finito. Se eu tenho um subconjunto dos naturais e ele é finito, se e somente se ele for limitado. Então, se ele é finito, é limitado, e se ele for limitado, ele é finito. E aí, se nós temos um conjunto infinito, eu consigo construir uma aplicação injetiva dos naturais em A, com imagens sendo diferentes, se eu tomar valores diferentes no domínio. Então, são resultados importantes e que permitem relacionar conjuntos entre si e construir outras caracterizações enquanto conjuntos finitos e infinitos. Além da definição de conjunto finito, de conjunto infinito, nós temos um outro tipo de classificação para os conjuntos na análise real, que é a existência de conjuntos enumeráveis. Nós também temos uma função associada a essa definição, então é importante ter cuidado e diferenciar essa função daquela que nós utilizamos na caracterização de conjuntos finitos. Então, no quadro, nós temos a definição. Um conjunto enumerável, ele é
Ele atende essa classificação quando ele for finito ou quando eu consigo definir uma abjeção entre os naturais e esse conjunto. Então, veja, o conjunto ele é enumerável se ele for finito. Agora, se ele for infinito, eu preciso definir essa abjeção dos naturais no conjunto A. Então, basicamente, um conjunto é enumerável, principalmente no caso de ser infinito, quando ele é equivalente aos naturais. E quando eu defino essa abjeção dos naturais no conjunto que eu estou estudando, essa função ela corresponde a uma enumeração dos elementos de A. Então, de certa forma, nós conseguimos uma organização nos elementos do conjunto A, considerando a ordem que está presente nos naturais. Então, assim como eu ordeno os elementos do conjunto de números naturais, pela abjeção, eu também dou uma certa organização aos elementos do conjunto que eu estou estudando. Então, o conjunto ele é enumerável se ele é finito, e se ele for infinito, ele precisa ser equivalente aos naturais. Então, eu preciso conhecer uma abjeção que permita relacionar o conjunto que eu estou estudando com os naturais. Vejamos no caso do conjunto de números inteiros. Então, nós sabemos que ele contempla os naturais, mas contempla também o zero e a parte negativa. Então, como que eu mostro que esse conjunto ele é enumerável? Então, primeiro eu preciso de uma função nos naturais, nos inteiros, porque o conjunto de números inteiros é infinito. Então, eu preciso mostrar que existe essa abjeção entre os naturais e os inteiros. Veja que se nós definimos a função dessa forma, é uma função definida por partes, em que eu vou ter o f de n sendo n menos 1 dividido por 2 no caso de n ser ímpar, e menos n dividido por 2 no caso de n ser par. Veja que se eu substituo n por 1, 1 é um número ímpar, f de 1 corresponde a 0. O f de 2, bom, 2 é um número par, menos 2 dividido por 2 vai corresponder então ao menos 1. O número 3 é um número ímpar, então eu vou à primeira função. 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 é igual a 1. E dessa forma eu consigo relacionar os números naturais com os números inteiros da seguinte forma. Bom, o f de 1 é 0, o f dos números naturais pares vão ser levados nos inteiros negativos e o f aplicado nos números naturais ímpares, a partir do 3, vão ser levados nos inteiros positivos. Então, veja, separando o conjunto de números naturais em uma parte correspondente aos naturais pares e uma correspondente aos naturais ímpares, eu consigo estabelecer uma função objetiva com os inteiros, pensando também na organização dele como a sua parte negativa, a sua parte positiva e a presença do zero. Então, eu construo uma função dos naturais nos inteiros, que nós conseguimos provar que ela é uma função bijetiva, então nós precisamos mostrar que ela é injetiva, sobrejetiva, e com isso os naturais são equivalentes aos inteiros. Então, o que isso significa? Se nós formos pensar na ideia de infinito, então se eu tenho uma equivalência entre esses dois conjuntos, ou se eu tenho uma correspondência bionívoca entre esses dois conjuntos, eu posso dizer que esses dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Porque, veja, n é infinito, z também é infinito, só que eu consigo estabelecer uma aplicação que é uma abjeção entre eles. A cada natural eu tenho um inteiro diferente. E com isso, então, eu posso dizer que as cardinalidades desses dois conjuntos são iguais. Então, eles são infinitos, mas eles estão associados ao mesmo tipo de infinito. Isso acontece quando nós trabalhamos com conjuntos que são enumeráveis. Já o caso dos conjuntos não enumeráveis, então nós temos os que não são equivalentes aos naturais. Então, se pensarmos na ideia intuitiva de infinito, são os infinitos diferentes com os quais nós podemos trabalhar. Então, vejamos no quadro essa definição. Um conjunto ele é não enumerável quando ele é infinito e, necessariamente, eu não consigo estabelecer uma abjeção entre os naturais e eles, como é o caso do conjunto de números reais. Então, se eu tenho um conjunto finito, ele é obrigatoriamente
enumerável. Se ele é um conjunto infinito, então ele pode ser enumerável ou não enumerável. Se ele for enumerável, então eu tenho uma equivalência com os naturais. Se ele é não enumerável, essa equivalência não existe. E aí eu posso entender que o infinito que está associado ao conjunto de números reais, ele é maior do que o infinito dos naturais. E aí nós podemos pensar, como eu tenho muito mais números reais do que naturais. Já quando eu comparo os naturais com os inteiros, eu não posso afirmar isso, porque eles têm as mesmas cardinalidades. Eu tenho equivalência entre eles. Então, por mais que aparentemente os inteiros tenham mais elementos, nós temos que lembrar que ambos os conjuntos são infinitos e eles vão estar associados ao mesmo tipo de infinito. E aí, nesse contexto, também temos resultados importantes. Vamos conferir no quadro alguns deles. Então, todo conjunto infinito tem um subconjunto que é infinito e enumerável. Então, o conjunto infinito, ele pode ser enumerável, não enumerável, mas necessariamente algum subconjunto infinito dele vai atender à classificação de ser enumerável. O segundo resultado nos diz o seguinte, que se nós temos conjuntos enumeráveis e a partir da organização desses conjuntos em um outro conjunto, o conjunto que nós construímos, que é essa família de conjuntos enumeráveis, ela é também enumerável. Se eu construo a união entre todos os elementos dessa família, essa união é um outro conjunto que é também enumerável. Então, se eu tenho conjuntos enumeráveis, constituo uma família com eles, que é também enumerável, a reunião de todos os elementos dessa família vai se tornar um conjunto enumerável. E aí, quando eu tomo qualquer subconjunto dos naturais, eu vou ter sempre esse subconjunto como sendo enumerável, porque o próprio conjunto de números naturais, ele é um conjunto enumerável. Então, essa é uma caracterização importante relativa aos conjuntos numéricos e que pode ser aplicada também aos seus subconjuntos. Vamos estudar uma situação-problema relativa ao conjunto de números naturais, suas propriedades e também em relação às operações que nós estudamos diante desse conjunto. Então, vejamos no quadro. Suponha que você foi convidado para ministrar um curso de formação continuada para professores de matemática que lecionam no ensino médio. Em relação ao conceito de número natural, explique em palavras a construção dos números naturais, os axiomas de Peano, argumentando por que o conjunto de números naturais é infinito e propondo atividades relacionadas às operações básicas no conjunto de números naturais. Então, a primeira parte envolve essa construção de números naturais. E aí nós podemos dizer que nesse conjunto, todo número natural ele vai ter um sucessor. Esse sucessor vai ser único porque eu construo a minha função sucessor. Os números diferentes vão ter sucessores diferentes. E a partir do primeiro elemento do conjunto, todos os demais serão obtidos a partir dessa noção de sucessor. E aí, com isso, nós podemos explorar a caracterização desse conjunto de números naturais como sendo infinito, porque eu tenho a função sucessor, sempre eu vou acrescentando uma unidade, vou ter outros elementos e aí eu consigo percorrer todo o conjunto de números naturais. Então, essa é uma discussão que pode ser realizada e é importante que você, enquanto professor, tenha ciência desses conhecimentos teóricos que fundamentam muitos dos conteúdos que são trabalhados na educação básica, inclusive os próprios conjuntos numéricos. Então, é importante que você conheça todos esses fundamentos e no momento que você estiver lecionando, estiver trabalhando com esses conteúdos, que você perceba que você está realizando uma operação, você está aplicando uma determinada propriedade, porque existe um fundamento teórico que permite esse tipo de estudo, que permite a realização daquele procedimento. No quadro, vamos à próxima etapa. Então, é possível também construir operações de adição e multiplicação por meio da aplicação da função sucessor. E aí, no caso, nós pensamos, quando nós trabalhamos com a adição, nós não temos somente somar um e de repente somar uma unidade de K. Então, essa construção é feita gradativamente de posse da função sucessor. Então, eu defino a adição, defino a multiplicação também com base
nas características dessa função sucessor. E como uma forma de explorar e ter também o conhecimento sobre como que funcionam essas demonstrações que nós fazemos relativo ao conjunto de números naturais, vamos ver um exemplo de como aplicar o princípio da indução finita, porque é a partir dele que derivam diversas propriedades que nós utilizamos no nosso cotidiano e que permitem o estudo do conjunto de números naturais. Então, no quadro, nós vamos provar uma propriedade que nos informa a seguinte relação, que a soma dos n primeiros números naturais ímpares é igual a n quadrado. Então, nós queremos mostrar que isso é válido para todo o conjunto de números naturais. Então, nós vamos utilizar o princípio da indução finita. O primeiro passo é mostrar que a propriedade é válida para o número 1, que é o primeiro elemento dos naturais, no conjunto em que eu estou avaliando essa propriedade. Então, como eu sei que 1 é igual a 1 ao quadrado, então a relação dessa proposição P, ou dessa propriedade P, ela é verificada. Por isso que P de 1 é verdadeira. Depois eu suponho que essa propriedade é válida para algum número K, então eu vou substituir o meu N por esse K e vou ter aqui uma igualdade que é verdadeira. Eu quero mostrar que essa propriedade é válida para o sucessor de K, para o K mais 1. Então, eu quero ver se essa propriedade P ela é válida quando o meu N assumir o valor K mais 1. Da relação que eu tenho, então da igualdade do P de K, veja que se eu acrescentar um termo nesse primeiro membro, que seria o 2 vezes K mais 1 menos 1, então no primeiro membro eu já teria o primeiro membro da minha propriedade em K mais 1. Então eu vou somar nos dois membros esse termo, 2 vezes K mais 1 menos 1, que eu posso reescrever nessa forma, 2K mais 1. Então quando eu somo esse termo em ambos os membros da minha igualdade, para manter essa igualdade, no primeiro membro eu já tenho o primeiro membro da propriedade que eu quero mostrar. Do segundo, o 2K mais 1 menos 1 eu substituo por 2K mais 1. E esse polinômio K ao quadrado mais 2K mais 1 eu posso simplificar como sendo K mais 1 ao quadrado. Então veja que a soma dos K mais 1 primeiros naturais ímpares é K mais 1 quadrado. Então a propriedade é válida também em K mais 1. Sendo essas duas condições verificadas, primeiro que a propriedade é válida no número 1, e depois, supondo que a propriedade é válida em K, eu mostro que ela é válida em K mais 1 também, então eu garanto, pelo princípio da indução finita, que essa propriedade é válida para todo conjunto de números naturais, então para todos os naturais. Então esse é o recurso que nós utilizamos quando nós queremos demonstrar propriedades relativas a N ou a uma infinidade de números naturais e sem ter que testar um a um. Então, eu avalio o primeiro elemento, avalio essa relação de implicação e depois concluo que a propriedade é verdadeira. E sempre que nós estudamos essas estruturas relativas aos conjuntos numéricos, muitas vezes nós entendemos a estrutura com duas operações, a adição e a multiplicação. Só que existem também a subtração e a divisão, que nós estudamos na educação básica, mas que podem ser entendidas como derivadas dessas duas primeiras. A subtração como sendo uma soma com o oposto e a divisão também um produto pelo inverso multiplicativo. E se nós formos avaliar a validade dessas duas operações nos naturais, nós podemos encontrar alguns problemas. Então, no quadro, nós temos um resumo dessas propriedades, A operação de subtração, então, ela não é definida pelos axiomas de Peano, mas eu trabalho como um caso particular da adição. Só que, em determinados momentos, os naturais não são suficientes para a aplicação da subtração. E aí nós precisamos recorrer a um conjunto maior, que é o conjunto de números inteiros. Já na operação de divisão, nós também, muitas vezes, precisamos recorrer ao conjunto de números racionais, no qual nós conseguimos identificar os inversos multiplicativos, conseguir trabalhar então com essa operação em sua totalidade, com exceção das divisões por zero. Então essas são propriedades que são operações que são importantes, que nós precisamos trabalhar na educação básica, mas é importante observar que elas podem ser entendidas e construídas a partir das duas operações usuais, que é a adição
e a multiplicação de números naturais. Nós podemos estudar essa definição de conjunto enumerável, de conjunto não enumerável, aplicada aos diversos conjuntos numéricos. Só que se nós queremos provar que um conjunto é enumerável ou não enumerável, nós precisamos observar se o conjunto em questão é equivalente aos naturais ou não. E com isso nós conseguimos inclusive relacionar as cardinalidades dos conjuntos envolvidos. Então no quadro nós vamos a uma atividade que envolve o conjunto de números racionais. Então nós vamos tomar o conjunto de números racionais positivos. Então são todas aquelas frações A sobre B, em que A e B são números inteiros positivos. Então só estamos considerando os racionais na sua parte positiva. Em relação a esse conjunto, o que nós podemos dizer a respeito da quantidade de elementos desse conjunto em comparação com a quantidade de elementos do conjunto de números naturais? Bom, será que eu tenho mais números racionais positivos do que naturais? Então, se nós formos avaliar somente o formato dos números, aparentemente eu tenho muito mais números racionais do que números naturais. Mas nós só fazemos essa comparação a partir da caracterização enquanto conjunto enumerável ou não e da cardinalidade associada a esses conjuntos. Bom, então como que eu posso comparar esses conjuntos entre si? Então vamos ao quadro e nós vamos pensar aqui na construção de um quadro que relacione todas as frações ou todos os números dos racionais positivos. Então veja, nós vamos construir aqui os números A sobre B, em que o numerador está presente, então, nessa primeira coluna, todos os infinitos valores, e os denominadores estão presentes na primeira linha. Então, aqui nós avaliamos numerador e denominador. Quando eu trabalho com a interseção entre linhas, por exemplo, essa linha referente ao 3, com a coluna referente ao 4, eu vou construir a fração 3/4. O numerador eu tiro dessa linha e o denominador eu avalio na coluna. Então, eu posso construir esse quadro. Veja que ele não é limitado, eu tenho uma infinidade de denominadores e numeradores possíveis. Lembrando que são todos números inteiros positivos ou então números naturais. Vamos pensar somente nessas frações. Veja que nós temos 1 dividido por 1, 2 dividido por 2, 3 dividido por 3. Então, são todos elementos dos números racionais, mas que podem assumir o mesmo valor. Só que aqui nós vamos pensar em todas as frações, descartando o conceito de equivalência. Eu quero exatamente todos os formatos possíveis. Veja que eu consigo contar os elementos desse quadro. Então, eu tomo 1 dividido por 1, depois o meio, depois 2 sobre 1, 3 sobre 1, 2 sobre 2, 1/3, 1/4, 2/3. Veja que eu estou construindo uma sequência. E eu consigo relacionar, por exemplo, 1 sobre 1 como sendo o f de 1, meio como sendo o f de 2, 2 sobre 1 como sendo o f de 3. Veja que eu vou avaliando todos os elementos do quadro nessa sequência em que eu estou construindo com os números naturais. Então, eu vou relacionando cada fração pertencente a esse quadro com um número natural. Eu tenho infinitas frações, mas eu também tenho infinitos números naturais. Da forma como nós organizamos esse pensamento, nós podemos concluir que o conjunto de números racionais positivos, na verdade, ele tem a mesma cardinalidade do conjunto de números naturais, que esse conjunto ele é enumerável. Mas o que isso significa? Que, aparentemente, o conjunto de racionais positivos tem muito mais elementos do que os naturais, mas, na realidade, ele é um conjunto equivalente aos naturais. Então, são todos conjuntos infinitos, e os infinitos associados a eles são iguais. Diferente do que acontece com os reais. Eu vou ter muito mais números reais, porque o conjunto de números reais é não enumerável. Então, o infinito dos inteiros, racionais, naturais, ele é um infinito diferente,
do infinito relativo ao conjunto de números reais. E esse estudo ele só é possível porque nós temos a definição de conjunto enumerável e não enumerável. Vamos estudar algumas propriedades relativas ao conjunto de números racionais, pensando também na caracterização enquanto um conjunto enumerável. Então, no quadro, nós vamos iniciar por alguns resultados que envolvem enumerabilidade e que vão ser importantes no estudo dos racionais. Então, se eu tenho uma aplicação f de a em b, que é uma função injetora, se o b ele é um conjunto enumerável, eu posso concluir que a também é um conjunto enumerável. Então, em particular, todo subconjunto de um conjunto enumerável é também enumerável. Então, se eu tenho um conjunto A que está contido nos inteiros, por exemplo, esse conjunto A é enumerável, porque Z é um conjunto enumerável. E aí, uma outra possibilidade, se eu construo uma aplicação f de A em B, ela é uma função sobrejetora, se o conjunto A for enumerável, então eu concluo que o conjunto B vai ser enumerável. Além disso, uma outra possibilidade é que se eu tenho dois conjuntos enumeráveis, o produto cartesiano entre eles, que é um terceiro conjunto, ele vai ser enumerável também. Então, essas são alguns teoremas, algumas afirmações que nós podemos utilizar quando nós queremos demonstrar que um conjunto ele é enumerável, sem necessariamente recorrer à definição. Então, nós não utilizamos a definição diretamente, mas nós utilizamos essas comparações com outros conjuntos que são enumeráveis. E é por meio dessa estratégia que nós conseguimos provar que o conjunto de números racionais ele é enumerável, tomando como base o conjunto de números inteiros. Então, vejamos no quadro. Primeiro, o conjunto de números racionais, ele envolve todas as frações com m e n inteiros e o n diferente de zero. Então, um denominador diferente de zero. Então, esse conjunto com frações positivas, negativas, ele é um conjunto enumerável. Veja que se eu tenho o conjunto de números inteiros, que é enumerável, e eu retiro o zero desse conjunto, eu construo o z asterisco, que é o z menos zero, como ele é um subconjunto de z, que é enumerável, ele também é enumerável. Se eu construo o conjunto z produto cartesiano com z asterisco, eu tenho um produto cartesiano entre conjuntos enumeráveis e ele também vai ser um conjunto enumerável. Se eu defino agora a função que leva m e n, onde m é um inteiro, n é um inteiro diferente de zero, na fração m sobre n, eu tenho uma função sobrejetora, que no caso o domínio ele é enumerável. Se isso acontece, eu concluo que o meu contradomínio também é enumerável e, logo, o conjunto de números racionais é um conjunto enumerável. Então, veja, eu não recorri à equivalência com os números naturais diretamente, mas eu utilizei resultados que derivam daquela definição e que permitem comparar conjuntos entre si. E aí eu relaciono os inteiros com os racionais e provo que o conjunto de números racionais ele é também enumerável. Então, ele é um conjunto infinito, ele é enumerável, nós conseguimos definir operações sobre esse conjunto e ele apresenta uma variedade de propriedades referentes a essas operações. Então, no quadro, nós vamos conferir essas outras características do conjunto de números racionais. Então, esse conjunto envolve todas as frações de números inteiros com denominador diferente de zero, sobre o qual nós definimos duas operações, a adição e a multiplicação. Então, o conjunto de números racionais com essa adição usual e com a multiplicação usual, ele vai definir um corpo, que é uma estrutura algébrica, um caso particular que nós temos dos anéis, porque ele atende a esse conjunto de propriedades. Em relação à adição, são válidas a associatividade, comutatividade, existência de elemento neutro, que é o zero, e a existência de inverso aditivo, que se eu tenho o número A, eu vou ter o menos A. Na multiplicação é válida também a associatividade, comutatividade,
existência de elemento neutro, que é o número 1, e o inverso multiplicativo a todo racional diferente de zero. Então, se eu tenho 2, eu tenho meio, porque quando eu multiplico os dois, eu obtenho o elemento neutro, que é o número 1. Então, diante desse conjunto de propriedades, além da distributividade, que é válida entre a adição e a multiplicação, eu caracterizo essa estrutura como sendo um corpo. Então, um conjunto de números racionais com as suas operações usuais, ele define um corpo, que é uma estrutura algébrica. Além disso, eu tenho a possibilidade de ordenar os elementos desse conjunto. Então, eu constituo um corpo ordenado. E aí eu defino uma relação de ordem entre os elementos desse conjunto. Eu digo que o x é menor do que y, se y menos x é um número racional positivo, ou que y é igual a x mais z, com z sendo um número positivo. Então, é uma forma que nós temos de interpretar essa relação existente no conjunto de números racionais. Então, veja, o conjunto de números racionais, ele é infinito, eu não tenho uma abjeção com algum conjunto xn, ele é inumerável, porque ele é equivalente ao conjunto de números naturais. Mas eu posso definir, esse conjunto como sendo enumerável partindo das relações que eu estabeleço com um conjunto de números inteiros, os inteiros não nulos, produto cartesiano e a função. Os racionais com as suas duas operações usuais, que são a adição e a multiplicação, ele constitui um corpo, porque ele atende a diversas propriedades referentes a essas duas operações. E como eu tenho a possibilidade de ordenar os elementos desse conjunto, ou seja, eu posso comparar dois números racionais entre si e observar se eu tenho um número maior ou um número menor, porque esse corpo ele é um corpo ordenado. Então, essas são algumas características importantes que estão presentes no conjunto de números racionais e que não estão presentes, por exemplo, nos inteiros. No conjunto de números inteiros, se eu tenho um inteiro 2, eu não tenho o inverso multiplicativo 1 meio referente a ele. Então, nos inteiros, eu não tenho essa existência de elemento inverso multiplicativo ou simétrico em relação à multiplicação. E aí, o conjunto de números inteiros, com as suas operações usuais, ele não atende à estrutura algébrica de corpo. Então, é importante ter em mente qual que é o significado de ser um corpo que vem das caracterizações de estruturas algébricas. E aí, eu tenho a ordenação. No conjunto de números inteiros, também temos nos racionais. Então, é importante conhecer essas propriedades e saber diferenciar essas nomenclaturas. O que se refere ao corpo e a que se refere ele ser ordenado. Então, ter o conhecimento de cada um dos significados dos termos que nós utilizamos nas classificações dos conjuntos. Vamos a uma situação problema que discute a respeito das características do conjunto de números racionais e também da existência dos números irracionais. Então, vejamos no quadro. Suponha que você foi convidado para ministrar um curso de formação continuada para professores de matemática que lecionam no ensino médio. Então, o objetivo é organizar uma dinâmica em que os professores coloquem-se no papel de aluno, propondo estudos a respeito do conceito de fração, de número racional, na relação de ordem nos racionais, por meio de exemplos práticos e discussões sobre esse tema. Então, podemos iniciar pela avaliação da definição de conjunto infinito, que é aquele conjunto que é não vazio, em que nós não estabelecemos objeções com algum conjunto do tipo xn, que contém os n primeiros números naturais. Então, é importante ter em mente essa diferenciação entre o conjunto finito e o conjunto infinito. Depois podemos estudar frações, com exemplos práticos, ilustrando o conceito de contagem dentro desse conjunto de números racionais. Então, os exemplos práticos, quando nós temos partição de pizzas, de barras de chocolate, entre outros conceitos que provêm de atividades desenvolvidas na educação básica e que nós conseguimos as diferenciações das frações, inclusive por meio de representações gráficas. É importante sempre essa associação entre as figuras e entre a representação numérica.
E aí nós temos a possibilidade de realizar contagens também no conjunto de números racionais, porque nós temos a presença da caracterização de um conjunto enumerável. Então, apesar de ter infinitos elementos, eu consigo, de certa forma, listar os elementos desse conjunto, né? O próprio conjunto das frações, ele é um conjunto infinito e enumerável, porque ele é um subconjunto dos racionais. Se eu penso somente em frações com o denominador maior do que o numerador, por exemplo, eu consigo construir subconjuntos que são infinitos, em alguns casos são finitos, mas que serão todos enumeráveis, porque eles são subconjuntos de um conjunto enumerável. Então, essa questão de eu consigo contar elementos do conjunto, eu estou trabalhando de forma intuitiva com o conceito de enumerabilidade. Quando nós pensamos em eu tenho uma fração, mas eu consigo construir uma outra, uma maior, outra maior, e aí eu trabalho com a noção intuitiva também no infinito. Então, tudo isso pode ser trabalhado na educação básica, com atividades práticas, mas desde que o professor tenha em mente os conhecimentos teóricos que estão por trás de toda essa caracterização. Na educação básica, nós não vamos trabalhar com essas definições de objeção, entre outras situações, mas elas são os conceitos que vão propiciar as análises intuitivas que são realizadas a partir de tarefas práticas, de construção de figuras, entre outras possibilidades. Retornando ao quadro, nós temos uma outra abordagem que pode ser trabalhada com os professores e que permite essa discussão de que no conjunto de números reais eu tenho outros números além dos racionais. E aqui nós temos o exemplo da demonstração de que raiz de 2 não é um número racional. Nós podemos demonstrar por redução ao absurdo, supondo inicialmente que raiz de 2 ele é um número racional. Se isso acontece, se ele é um racional, eu posso representá-lo na forma A sobre B, em que A e B são inteiros e o denominador é diferente de zero. Nós vamos supor que essa representação já está na forma irredutível, ou seja, eu não consigo simplificar mais essa fração. Ele poderia ser, por exemplo, um 2/3. Veja que eu não consigo simplificar mais essa fração, diferente do 4/6, em que eu consigo ainda dividir 4 por 2, dividir 6 por 2 e obter os 2/3. Mas existe um momento em que a fração eu não consigo simplificar mais. Então, nós vamos adotar uma representação para a raiz de 2 nesse sentido, de que é uma fração que eu não consigo reduzir mais. Então, se eu sei que raiz de 2 é igual a A sobre B, quando eu elevo ambos os membros ao quadrado, então eu tenho 2 como sendo A sobre B ao quadrado, ou 2 igual a A quadrado dividido por B quadrado. Se eu multiplico ambos os membros por B quadrado, eu vou ter A ao quadrado igual a 2 vezes B ao quadrado. B é um número inteiro. Se A ao quadrado é 2 vezes um determinado inteiro, quer dizer que esse número A ao quadrado ele é um número par. Ele é divisível por 2. Se A ao quadrado é um número par, nós conseguimos mostrar que A também vai ser um número par. Então, se eu tenho um número ao quadrado e ele é par, então o próprio número precisa ser um número par. Se isso acontece, então A eu posso expressar como 2 vezes algum número inteiro. Dessa representação, A sendo 2 vezes um número inteiro M, quando eu elevo ambos os membros ao quadrado, eu vou ter A ao quadrado igual a 4M ao quadrado. Vou substituir na expressão que eu já tinha. Eu sabia que A ao quadrado é 2 vezes B ao quadrado. Eu vou substituir esse A ao quadrado pelo 4M ao quadrado, que eu supus entre essas duas expressões. Se 4m quadrado é 2 vezes b quadrado, eu divido os dois membros por 2. E aí eu vou ter que b ao quadrado é 2 vezes m ao quadrado. M ao quadrado é um número inteiro. Se b é o dobro de m quadrado, então b ao quadrado também é um número par. Logo, b também é um número par. Veja, se a e b são números pares, então quer dizer que essa fração a sobre b ela não está na sua forma irredutível, porque eu poderia dividir a por 2, dividir b por 2 e ia manter a equivalência. Então, eu tenho, no caso, um absurdo. Mas um absurdo com que fato?
com a minha suposição de que o número raiz de 2 era racional. Então, eu posso concluir, por essa demonstração por redução ao absurdo, que o número raiz de 2 ele não é racional. E aí justifica o fato de, quando nós estudamos o conjunto de números reais, eu tenho uma parte relativa aos racionais, mas eu tenho outros elementos que não estão nos racionais, e que aí constitui o conjunto de números irracionais, envolvendo π, e e a raiz quadrada de 2. Uma outra abordagem importante envolve a comparação entre as frações pela relação de ordem. Então, é possível, inclusive, trabalhar na educação básica com esse tipo de relação. Quando eu quero mostrar que uma fração é maior do que outra, posso recorrer a uma calculadora, por exemplo, converter em decimais, ou eu posso utilizar essa relação, né, que P vezes N é maior do que Q vezes M. E aí é uma abordagem que nós podemos adaptar, que nós podemos utilizar também na educação básica e que vai utilizar uma característica importante do conjunto de números racionais, que os racionais, com as suas duas operações, constituem, então, um corpo ordenado, sobre o qual eu defino uma relação de ordem. Muitas vezes, na educação básica, nós discutimos a respeito da noção de intervalo de números reais. Então, nós tomamos todos os números reais entre 1 e 2, por exemplo, com um menor elemento, com um maior elemento. Então, esse tipo de estudo tem relação com a caracterização de conjuntos enquanto limitados ou não. Então, não somente nos números reais, mas pensando em todos os conjuntos numéricos. Nós conseguimos caracterizar um conjunto como sendo limitado se ele possui um limite superior e um limite inferior. Se eu tenho um número que é maior do que todos os elementos do conjunto e que é menor do que todos os elementos desse conjunto. E aí nós separamos essa limitação em duas partes e definimos supremos e ínfimos associados a conjuntos. Então, vamos ao quadro iniciar pela limitação superior. Então, eu digo que um conjunto X contido em R pode ser um conjunto de números naturais, inteiros, frações, entre outros. Esse conjunto X ele é limitado superiormente se eu consigo algum número real B, tal que B é maior ou igual a X para todo elemento X do conjunto. Então, se eu tenho um número que é maior ou igual a todos os elementos do conjunto, esse B recebe o nome de cota superior do meu conjunto. Vamos pensar em um intervalo onde o maior elemento do intervalo é o 3. Veja que se eu estudo na reta real, eu vou ter que o 4, ele é uma cota superior, porque ele é maior do que o 3. 3,5, ele é também uma cota superior. Então, nós queremos avaliar não todas essas cotas superiores. Se eu tomar 1 milhão também é cota superior. Eu quero aquela que está o mais próximo possível do limite superior, né, do meu conjunto. Então, veja, eu quero o menor número que seja um limite superior do meu conjunto. Então, eu quero buscar o chamado supremo do conjunto, que ele consiste na menor dentre as cotas superiores. Então, se é supremo, eu quero a menor cota, aquela que na parte superior do meu conjunto está o mais próximo possível do último elemento desse conjunto, do maior elemento do meu conjunto. Então, eu tenho que um elemento B dos números reais, ele é supremo de um conjunto se, em primeiro caso, ele for uma cota superior e se ele for a menor dentre elas. Se eu tomo, por exemplo, uma cota superior, C, né, uma outra cota superior, necessariamente esse C vai ser maior ou igual a B. Então, a cota superior, que está mais próxima do maior elemento do meu conjunto, ou seja, a menor dentre as cotas superiores, vai ser chamada de supremo do conjunto. Então, veja, eu tenho diversas cotas superiores, mas aquela que está mais próxima do meu conjunto é chamada de supremo. Então, o supremo, ele é uma cota superior e ele é a menor dentre elas. Então, se eu tenho uma outra cota superior, ela necessariamente vai ser maior ou igual ao meu supremo. E existe uma outra interpretação que nós podemos dar ao supremo, conforme nós vamos ver no quadro. Se eu tenho que B é o supremo do conjunto X,
Então, quando eu tomo um número menor do que b, por exemplo, b menos epsilon, com esse epsilon sendo um número positivo. Se eu tomo um número b menos epsilon, que é um pouco menor do que o b, eu vou ter um elemento do conjunto que vai ser maior do que esse número b menos epsilon. Então, se eu tomo qualquer número real que seja um pouco menor do que o meu supremo, eu sempre vou ter um elemento do conjunto maior do que ele. Então, não tem como eu encontrar uma outra cota superior que é menor do que o meu supremo. E aí, se o supremo ele pertence ao conjunto que eu estou estudando, ele recebe o nome de máximo. Então, por exemplo, esse conjunto, formado por todos os números reais menores ou iguais a 10, veja que o 10 ele é o supremo. Só que como é menor ou igual, então o 10 pertence ao conjunto. Por isso que ele recebe o nome de máximo. Então, ele é um supremo que pertence ao conjunto que eu estou estudando. Aqui nós temos um conjunto e nós queremos provar que o supremo desse conjunto é o número 1. Então, eu preciso mostrar que o 1 é cota superior e que ele vai ser a menor das cotas superiores. Veja que esse conjunto tem os seus elementos da forma n sobre n mais 1 com n natural. Para todo n natural, nós sabemos que n é menor do que n mais 1, é menor que o seu sucessor. Se eu divido os dois membros por n mais 1, eu vou ter que n dividido por n mais 1, ele é menor do que 1. Então, veja, todos os números naturais dessa forma são menores do que 1. Logo, 1 vai ser uma cota superior do meu conjunto. Além disso, vamos considerar aqui um epsilon maior do que 0. Pode ser um valor muito pequeno, pode ser um valor, por exemplo, 10 a menos 6, mas ele é um número positivo. Veja que se eu tomo esse epsilon, se eu estabeleço um número como sendo 1 menos epsilon dividido por epsilon, se o n é maior do que esse valor que eu tomei, 1 menos epsilon dividido por epsilon, eu vou ter que 1 menos epsilon vai ser menor do que n sobre n mais 1. Quer dizer que a partir de um certo número natural, eu vou ter sempre um número do conjunto x que vai ser maior do que 1 menos epsilon. Então, quando eu tomo um número que é um pouco menor do que 1, mas muito próximo de 1, eu sempre vou conseguir um elemento do conjunto maior do que ele. Então, quer dizer que o número 1 é a menor dentre as cotas superiores. Por isso que ele é classificado como supremo do conjunto. Então, se eu quero mostrar que é o supremo, eu vou mostrar que ele é uma cota superior e que ele é a menor dentre todas as cotas superiores. E no caso do limite inferior, então vejamos no quadro, nós temos uma situação análoga. Se o conjunto ele é limitado inferiormente, quer dizer que existe um número real que é menor ou igual do que todo elemento do conjunto. Então, ele é uma cota inferior. Agora, é o contrário. O ínfimo, ele é uma cota inferior, só que ele vai ser a maior dentre as cotas, porque vai ser o número que está mais próximo do menor elemento do meu conjunto. Então, enquanto o supremo é a menor cota superior, o ínfimo é a maior cota inferior. Então, ele é, em particular, uma cota inferior, e se existir uma outra cota inferior, essa cota necessariamente é menor do que esse valor. Então, o ínfimo é a maior cota inferior de um conjunto. E quando o conjunto x ele é limitado superiormente e inferiormente ao mesmo tempo, eu digo que ele é limitado. Então, se ele tem supremo, se ele tem ínfimo, então ele tem as duas limitações e, portanto, ele vai ser caracterizado como um conjunto limitado. Então, esse é um estudo importante que nós aplicamos a intervalos de números reais e outros tipos de subconjuntos dos diversos conjuntos numéricos. O conjunto de números reais, ele foi selecionado como a base para a construção dos diversos conceitos do cálculo diferencial e integral. Quando nós pensamos em funções, muitas vezes nós tomamos o domínio como sendo o conjunto de números reais. Quando nós vamos construir um gráfico, no
Muitas vezes nós tomamos por base o conjunto de números reais. Então, como foram construídos conceitos a partir de R, R também precisou ser estruturado, né? Identificar quais são as propriedades verificadas por ele. E aí foram identificadas algumas propriedades que possibilitaram, então, justificar essa escolha por R. Então, ele tem um conjunto maior de propriedades, ele atende a mais necessidades do que em comparação com um conjunto de números racionais, por exemplo. Então, justifica-se essa escolha pelos números reais devido à quantidade de propriedades que ele satisfaz. No quadro, nós temos, então, a primeira caracterização de R, que é enquanto corpo. Isso também é verificado no conjunto dos racionais. Bom, R, ele é um corpo porque com as suas operações de adição e multiplicação, que são as operações usuais, ele atende à associatividade, comutatividade, a existência de elemento neutro, simétrico e à distributividade. Então, a estrutura R com a adição usual e a multiplicação usual, ele é classificado como sendo um corpo. Então, essa é a primeira classificação que nós podemos estabelecer em R. A segunda diz respeito a um corpo ordenado e a terceira em relação ao corpo completo. Por que o conjunto de números reais com suas operações, ele é chamado de corpo ordenado completo? Corpo, pelas propriedades, ordenado, pela relação de ordem e completo, porque se eu tomo um conjunto não vazio X contido em R e esse conjunto é limitado superiormente, então necessariamente o supremo desse conjunto é um elemento de R. Então qualquer subconjunto de R limitado superiormente tem um supremo no próprio R. Ou de forma equivalente, né? Todo conjunto limitado inferiormente tem o seu ínfimo no conjunto de números reais. Então, essa questão de ser um corpo ordenado completo é uma propriedade que vai diferenciar o conjunto de números reais dos racionais, por exemplo. Então, se nós tomamos esse conjunto A nos racionais, que tem, então, seus elementos x racionais maiores do que zero e tais que x² é menor do que 2, veja que o supremo desse conjunto, nós teríamos que ter x menor do que raiz de 2. O supremo do conjunto é um número que não é racional, que não está no conjunto de números racionais, só que ele é um elemento que está em R. Então, existem subconjuntos dos racionais, cujo supremo não está nos racionais. Mas se ele é um subconjunto de R, o supremo necessariamente está em R. Então, essa é uma propriedade que aparentemente é simples, mas que diferencia o conjunto de números reais do conjunto de números racionais. Então, não importa, qualquer subconjunto que eu vá construir no conjunto de números reais, se esse conjunto ele é limitado superiormente ou é limitado inferiormente, o supremo ou o ínfimo são necessariamente números reais, diferente do que acontece com os racionais. Por isso que nos racionais nós temos um corpo ordenado, que não é completo. Já no conjunto de números reais nós temos um corpo ordenado completo. E como consequência nós temos a possibilidade de representar o conjunto de números reais a partir da reta real. Então, vejamos no quadro essa representação. Então, eu posso utilizar essa representação porque ele é um corpo ordenado completo. Se eu tomo um subintervalo, ou um subconjunto como sendo um intervalo, o supremo e o ínfimo desse intervalo, sendo um intervalo limitado, eles vão estar no conjunto. Então, eu não tenho buracos nessa reta. Todos os pontos dessa reta têm associação com algum número real. E aí nós caracterizamos os intervalos. Nós temos o intervalo aberto, fechado em A, aberto em B, aberto em A, fechado em B, e o intervalo fechado de A até B, além dos intervalos ilimitados, né? Onde varia de menos infinito a A, de B até mais infinito e assim sucessivamente. Lembrando que se eu tenho um intervalo com seus extremos entre parênteses, quer dizer que eu não estou incluindo os extremos, né? Um intervalo aberto. Se eu tenho os extremos entre colchetes, quer dizer que eu incluo esses dois extremos.
Então, A e B são também elementos desse conjunto. E aí, no contexto do estudo dos números reais, né, além de ser um corpo ordenado completo, ele é um conjunto não enumerável. Então, eu não consigo estabelecer uma objeção com o conjunto de números naturais. Ele não é equivalente a n, por isso que nós podemos pensar em um infinito associado aos reais maior do que o infinito dos naturais. Além disso, todo intervalo não degenerado ele é não enumerável. Ou seja, se eu tomo um intervalo AB, em que A e B são diferentes, incluindo A e B ou excluindo A e B, esse intervalo ele é um conjunto que é infinito e que também é não enumerável. E além disso, todo intervalo desse tipo ele vai conter números racionais e números irracionais. E como consequência desse estudo, o conjunto dos números irracionais ele também é não enumerável. Porque se ele fosse enumerável, eu teria Q união com R menos Q, união de conjuntos enumeráveis é enumerável. E aí isso contraria as características de R. Então, essas propriedades é que permitem a aplicação de R nos mais diversos estudos, na definição de conceitos, entre outras possibilidades. Então, é importante conhecer essas propriedades e também saber identificar quais são exclusivas de R quando nós comparamos com outros conjuntos numéricos. Desde o ensino fundamental, a educação infantil, nós lidamos com os diversos conjuntos numéricos, né? Nos anos finais do ensino fundamental, nós estudamos os números naturais, os números inteiros, vamos trabalhando com os racionais, com os reais, até o final do ensino médio. Então, durante toda essa etapa de ensino, nós percorremos os mais variados conjuntos, conhecemos as suas operações, propriedades, resolvemos problemas, resolvemos equações diante desses conjuntos. E um estudo que é muito empregado, principalmente quando nós estudamos os reais, ou até em algumas situações nós vamos conhecer os complexos, são as representações dos conjuntos a partir de diagramas. Então, no quadro, nós temos um exemplo de diagrama que pode ser encontrado em livros didáticos. Então, analisando esse diagrama, que envolve os naturais, inteiros, racionais, irracionais e os números reais, será que esse diagrama ele está adequado? Será que existe algum erro? Ou eu posso utilizar tranquilamente essa representação? Então, quando nós analisamos esse tipo de representação, é importante tomar como base tudo que nós estudamos do ponto de vista teórico. A análise nos fornece diversas estratégias, diversos conceitos que permitem realizar análises dessa natureza. Então, aqui nós temos uma situação, um tipo de diagrama que pode ser encontrado. Durante os trabalhos, você pode encontrar outros tipos de diagramas nesse sentido e que também podem apresentar erros, assim como nós temos nesse caso. Bom, mas se nós utilizamos tantas vezes, que tipo de erro nós poderíamos encontrar? Então, nós vamos ver o caso desse diagrama. Veja que nós temos as relações entre os conjuntos estão corretas, no sentido de que os naturais estão contidos nos inteiros, contidos nos racionais e contidos nos reais. Mas observe, por exemplo, que nós temos aqui uma região que se refere aos racionais, uma região que se refere aos irracionais, e veja que existe uma parte aqui referente aos números reais, mas no sentido de que nós podemos interpretar que o conjunto de números reais contém números racionais, números irracionais, mas contém outros tipos de elementos, porque eu tenho uma região nesse conjunto que diz respeito a números reais que não são nem irracionais nem racionais. Então, veja que nós podemos ter uma certa dificuldade de compreensão em relação a essa estrutura, porque eu posso encontrar esse tipo de representação. Graficamente, pode ser que tenha sido mais fácil organizar dessa forma o diagrama, mas existe um erro conceitual, porque os números reais, eles são construídos a partir de uma união dos racionais com os irracionais.
eu não tenho nenhuma outra possibilidade. Ou o número real é racional, ou ele é irracional. Eu não poderia ter essa região em que eu tenha números que não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Veja outra incoerência. O conjunto de números racionais, ele é enumerável, assim como os inteiros, assim como os naturais. O conjunto de números irracionais, ele é não enumerável. Então, nós podemos intuitivamente entender que o conjunto de números irracionais tem uma cardinalidade maior do que a cardinalidade dos racionais. Então, eu tenho mais números irracionais do que racionais. Mas veja que a região, ou o conjunto que descreve os irracionais, ele tem um tamanho muito menor do que o conjunto dos números racionais. Então, eu poderia, somente observando essa figura, inferir que eu tenho muito mais números racionais do que irracionais, o que contraria, então, a caracterização quanto à definição de enumerabilidade. Então, R é enumerável. R menos Q é um conjunto não enumerável. Então, os reais é não enumerável, os irracionais é um conjunto não enumerável, só que os racionais são enumeráveis. Então, eu tenho cardinalidades diferentes. Então, quando eu construo um diagrama, por mais que eu não vá explicar o que é um conjunto enumerável ou não na educação básica, eu preciso ter em mente esse tipo de relação, porque isso vai influenciar, ainda que de forma implícita, na representação em diagramas. Então, quando você estiver estudando algum tipo de livro didático, preparando a sua aula, é importante que você se atente a esses detalhes, que vêm dos conceitos teóricos, que não são abordados na educação básica, mas que podem gerar algumas ideias incorretas, como é dessa de ter mais racional do que irracional. Tá? Então, é importante ter atenção a esse tipo de situação. Ao longo dessa aula, então, exploramos conceitos importantes relativos aos conjuntos numéricos, principalmente em relação às características desses conjuntos. Como que nós avaliamos as quantidades de elementos ou como que nós comparamos esses conjuntos entre si. Então, vamos ao quadro retomar esses principais temas. Então, nós estudamos sobre os números naturais e os axiomas de Peano, que são axiomas que permitiram a estruturação desse conjunto, inclusive com a construção do princípio da indução finita. Observamos que existem conjuntos que são finitos e infinitos, e nós pensamos sempre em bijeções com conjuntos do tipo Xn, naturais, de 1 a n. Se as bijeções existem, eu tenho conjuntos finitos; se elas não existem, eu tenho os infinitos. A definição de conjunto enumerável e de conjunto não enumerável também leva em conta uma função, só que agora é uma função dos naturais por completo, que é um conjunto infinito, no conjunto que eu estou estudando. Se ele é um conjunto finito, ele é enumerável. Se ele for infinito, ele pode ser enumerável ou não. Aí é necessário avaliar a bijeção. Podemos estudar os racionais, os irracionais, observar que os racionais formam um corpo ordenado, e diante da avaliação de supremos, ínfimos e conjuntos limitados, nós podemos classificar o conjunto dos números reais com as suas duas operações usuais como um corpo ordenado completo, porque qualquer subconjunto limitado superiormente vai admitir um supremo. Então, veja que nós trabalhamos com conjuntos numéricos, cujas propriedades, características nós já conhecemos, mas que possuem algumas características que até então nós trabalhávamos somente de forma intuitiva, como é o caso de um conjunto infinito. É um infinito porque tem infinitos elementos, mas isso não é suficiente quando nós queremos definir, caracterizar o conjunto no contexto da matemática. Eu preciso de algum conceito que me permita depois ter esse tipo de ideia intuitiva, que ele vai ter infinitos elementos, porque eu não tenho uma bijeção com um conjunto finito. Então, todos esses conceitos, aparentemente são detalhes, mas são detalhes que possibilitaram a construção da matemática da forma como ela é hoje. E que o uso de funções, de derivadas, de integrais, eles são verdadeiros, eles podem ser aplicados porque
Existe toda uma fundamentação teórica desenvolvida por meio da análise e que possibilitou esse tipo de estudo. Então, eu espero que você tenha compreendido a importância desse campo de estudos, os diversos conceitos que nós podemos trabalhar no contexto da análise. Desejo a você bons estudos e até a próxima!